2, 3, gravando. Olá para você que está aqui nos ouvindo. Nós estamos hoje com o segundo episódio de Pod com Freud. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, cada vez mais importante na nossa sociedade, que é a depressão. E, mais uma vez, aqui com a gente, Marcelo Satiro. Marcelo, obrigada por estar aqui com a gente, contribuindo. E eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece e já fala um pouquinho sobre o tema. Muito bem, sempre um prazer estar com você, minha colega. Meu nome é Marcelo Satiro, sou psicanalista clínico, professor de psicanálise. Eu sempre acabo não falando, mas sou formado em filosofia, tenho bacharelado em teologia. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante e talvez o assunto, quando se trata de saúde emocional, o que mais inviabiliza as pessoas nesse momento que nós vivemos, que é a depressão, junto com a sua prima querida, a ansiedade, né? Eu estava vindo agora, eu peguei o Uber para chegar aqui, estava conversando com um motorista e eu falei para ele que a depressão tem uma prima querida chamada ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre isso. A ansiedade é o grande desafio da sociedade contemporânea. 9 em cada 10 pessoas já experimentaram algum nível de depressão, algum nível de ansiedade. E hoje é a doença emocional que mais inviabiliza pessoas, inclusive no mundo corporativo. Hoje o maior número de afastamentos de pessoas do trabalho diz respeito à questão da depressão e da ansiedade. E depois da pós-pandemia, né, desse momento todo, aí nós saímos da pós-pandemia, nós saímos da pandemia e entramos nessa questão eleitoral no Brasil, que gerou também um nível enorme de estresse, de ansiedade. Então nós vamos colher ainda, parece um tanto pessimista a minha fala, mas nós ainda vamos colher, Valéria, muita gente apresentando os sintomas da depressão e ela inviabiliza o sujeito de uma forma muito profunda. A gente sabe que a depressão geralmente ela se instala depois realmente de um período prolongado de estresse, né, que gerado por ansiedade, algum evento, algum trauma, alguma coisa que causou forte impacto emocional. Um período depois, às vezes a pessoa pode experimentar, passar pela depressão. Mas é engraçado que, no senso comum, as pessoas não conseguem associar a ansiedade com a depressão. Porque a ansiedade gera essa euforia, né? Não consigo ficar quieto, eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, correndo daqui para lá, o pensamento acelerado. E a maioria das pessoas fazem uma relação com a depressão de alguém deitado na cama, jogado, que não toma banho, não escova o dente, não tem apetite, não tem ânimo para levantar da cama. E quando a gente vai estudar e a gente vai observar os casos mais de perto, a gente percebe que, na maioria das vezes, primeiro vem essa ansiedade, esse nível altíssimo de estresse, e depois se instala a depressão, que geralmente uma está diretamente ligada com a outra. Engraçado, né? Exatamente. A ansiedade, ela vem justamente porque eu estou com sintoma, o que é sintoma? Vem de sintomal. Eu estou me sentindo mal, não consigo nomear o que eu estou sentindo, né? E aí eu puxo muito, né? Você sabe que eu trabalho muito com a questão da saúde emocional masculina, que os homens sofrem muito mais com a depressão do que as mulheres. Então eu começo a sentir que estou ficando inviável e eu começo então a querer buscar uma medida paliativa ou uma atividade, ou eu começo a questionar e como vai ser o futuro, o que eu vou fazer e como vou lidar com isso, que eu paro de olhar para dentro e começo a olhar para fora. Mas como eu estou inviável do ponto de vista da minha subjetividade,
e a gente olha para o mundo, não a partir do que aparece no mundo, mas a partir dos conteúdos internos que eu carrego, a minha interpretação do mundo não é aquilo que se aparece. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, ele diz que a coisa que eu vejo é a coisa que se apresenta para mim. Eu não vejo a coisa em si. Então, quando eu olho para o mundo, eu vou ver o mundo a partir dos conteúdos internos. Da minha história. Exatamente. Do meu mapa mental. Eu chamo isso de um processo, e é isso que acontece na depressão, um processo mental negativo. Eu estou negativado, eu olho para essa caneca e essa caneca é um problema para mim. Eu estou negativado dentro de um processo mental negativo, um processo de entristecimento, porque a depressão é aquele momento em que a alma está se alimentando da dor. A alma está se alimentando da tristeza. Sim. A alma está se alimentando da frustração. Sempre que houver, Valéria, que eu crio muita expectativa a respeito de qualquer circunstância da minha vida e sou frustrado naquilo, eu entro num processo mental negativo. Nada dá certo. Eu lembro aqui que é do seu tempo, eu nem era nascido ainda. Sei. Do Hanna-Barbera, nós até comentamos isso aí. Lembra da Iana Herdes? Exatamente, processo mental negativo. Se eu estou com um processo mental negativo, fazendo uma interpretação da realidade a partir da minha subjetividade, tudo que eu olho, tudo que eu vejo, tudo que eu faço, tudo que eu tenho vontade de fazer, vai ter qual interpretação? Não vai dar certo. E aí o que acontece? Eu me entristeço. E por estar triste, eu fico triste. E por me sentir triste, eu me entristeço e vou entrando num processo de ciclo. Entristecimento. E eu digo de uma forma pessoal, isso é cunhada por mim esta frase: a depressão é a tristeza da tristeza. Porque todos nós ficamos tristes. Mas quando ficamos tristes por estar tristes, pelas interpretações subjetivas de uma realidade que não corresponde aos meus desejos, porque me frustrou, eu entro num abismo emocional, numa sala escura, numa noite escura, e não permito que nenhuma luminosidade de esperança invada aquele lugar. Tem um pai da espiritualidade que ele escreve sobre a noite escura da alma. Você falou a noite escura, eu lembrei desse pai da igreja antiga, que ele fala que todos nós passamos pela noite escura da alma, e é algo além, muito mais profundo do que essa superficialidade que as pessoas levanta daí, vai praticar uma atividade física, ou vai lavar uma louça, né? É muito mais vai caçar profundo. O que fazer, né? Isso vem da alma. E aí, voltando um pouco, antes da gente entrar no tema da depressão, eu queria voltar um pouquinho na ansiedade. Porque assim, nós hoje, acho que a cada 10 pessoas, 11 sofrem de ansiedade, praticamente. E a ansiedade, só um pequeno adendo aqui. A ansiedade, ela tá diretamente ligada com o controle, né? Eu tenho ansiedade porque eu quero controlar alguma coisa, eu quero controlar alguém, eu quero controlar alguma situação. E por que isso se potencializou na pandemia? Porque as pessoas tinham tanto medo da pandemia, da morte, de um parente pegar, ou dela mesmo pegar o Covid, que gera um nível de ansiedade, de estresse, porque ela quer controlar. E se eu pegar, o que vai acontecer? E se eu morrer? Então, esse controle que gera a ansiedade. E esse controle, ele nasce a partir de um medo. O medo do Covid, de perder o emprego, o medo do meu marido me largar, ou do meu filho sair de casa. Então, olha só, esses níveis de tentativa de controlar me gera um medo, e esse medo me gera a ansiedade, que quando prolongado, se não tratado, provavelmente vai terminar numa depressão. Porque quando eu não consigo controlar, eu me entristeço. Exatamente. E nesse processo de entristecimento, nós entramos nesse ciclo que eu acabei de dizer agora. E a grande
a grande resposta para você que está assistindo é que você não vai conseguir controlar as coisas. Nada tem controle. E uma das coisas importantes também da gente falar é que a maioria das pessoas que se encontram em períodos de depressão são pessoas que por um bom tempo, se não a vida toda, foram pessoas vistas como pessoas muito fortes. Emocional, fisicamente, porque essas pessoas vistas como muito fortes é aquela pessoa que geralmente ela está no controle. E com o tempo, essa carga se torna pesada demais, porque ela não luta, ela não sobrevive, ela não controla, é só para ela. Geralmente, essa pessoa estende esse cuidado, esse sustento, essa base para ela e para todos que estão à volta. Às vezes é no trabalho, é dentro de casa. Então, são pessoas que são fundamentais aonde elas vivem. E quando a gente pega esses casos de depressão mais graves, né? Que a gente chama de depressão maior ou a depressão clássica, são essas pessoas. Exatamente. Eu estou tratando de um caso justamente que se encaixa perfeitamente nisso. Essa paciente é uma mulher, ela viveu a vida toda sendo a gestora da casa, cuidando dos filhos, fazendo a administração financeira. E ela me disse na última sessão, ela disse, eu cuidei de tudo, eu mantive tudo sob controle. E ela está mergulhada numa depressão maior, persistente, e ela está sofrendo absolutamente. Por quê? E o maior sofrimento que ela tem nesse momento é porque ela não consegue voltar a ter controle sobre as coisas que ela um dia controlava de forma muito eficaz. Uhum. Então ela sofre da impotência. Porque nós carregamos num construto subjetivo e quase que inconsciente, quando se trata das coisas para fora, uma certa onipotência, né? Eu dou conta, olha do que eu sou capaz de fazer, olha quantas coisas eu conquistei na minha vida. E tem um lance do ego, né, Marcelo? Porque sempre o ego, né? Sempre o ego inflado, porque... E aí é bacana quando essa pessoa chega no consultório, assim, aos poucos nós vamos mostrando isso para ela, né? Que ter esse ego, olha, as pessoas precisam de mim. As pessoas me procuram no momento de necessidade. Eu sou o arrimo da família. Então, por um tempo, isso é satisfatório, assim, porque vai alimentando esse ego de eu ser necessária, que compensa até mesmo um complexo de rejeição, de abandono. É uma compensação de algo que está instalado na vida dessa pessoa. Só que, como a gente sempre fala, a gente consegue manter por um tempo. Não o tempo todo. Eu particularmente, Valéria, no manejo clínico, a depressão para mim não é a doença. Ela é o sintoma. Ela é o sintoma de uma série de acontecimentos inconscientes na subjetividade do sujeito. É a dor da alma. Uma alma que está ferida. Eu digo que a depressão é aquela tia chata, sabe? Que chega em casa sem avisar e senta e quer conversar e você não quer ouvir o que ela tem para dizer. Então, eu sempre brinco, falando sério, que a gente, quando entra nesse processo, eu, em 2018, eu fui diagnosticado com distimia. Distimia é uma depressão crônica, persistente, mas ela tem os seus sintomas mais leves do que uma depressão mais profunda. Ou seja, você está sempre trabalhando ali na tristeza, porém ela te permite levar sua vida. E ela sempre, a depressão, e eu vou dizer isso para você que vai assistir esse podcast, ela sempre vem para comunicar alguma coisa. O problema é que nós aprendemos, e esse é um desafio que nós temos, tanto nós, profissionais da saúde,
quanto às pessoas que têm que lidar com isto, é que quando nós estamos em uma condição de inviabilidade, de dor, de sofrimento, nós queremos nos livrar daquilo rapidamente. E nós não paramos para uma reflexão a respeito do que aquilo que se manifesta como um sintoma está querendo me comunicar a respeito da minha estrutura emocional. Exatamente. Por exemplo, eu sinto dor de cabeça, eu não quero saber se a minha cabeça está doendo porque é uma cefaleia, eu não quero saber se é por causa de um AVC, eu não quero saber se é um tumor, eu quero parar, vou lá e tomo um Doril. Acabar com a dor. Passou a dor, beleza. Só que se eu não entender a causa, se eu não olhar para a essência, hoje nós estamos numa superficialidade das relações, das amizades, dos relacionamentos. Hoje está tudo tão superficial, com o advento das redes sociais, né, das mensagens instantâneas, que nós achamos também que quando estamos em sofrimento, a solucionática, não vou nem falar solução, vou falar a solucionática, tem que ser imediata também. Né? Eu, por exemplo, eu posso resolver esse problema com a caneca. A caneca me incomodou, eu tiro a caneca, entrego e jogo fora. Mas quando se trata da minha alma adoecida, eu não paro para refletir, nós não paramos para refletir por que este processo emocional me colocou nesse estado que me inviabiliza, porque a depressão, antes de inviabilizar-me para as coisas, ela me inviabiliza para comigo mesmo. Tanto é que, dependendo do caso, as pessoas cometem suicídio. Sim, e aí, Marcelo, eu me lembrei aqui de um ponto muito importante para a gente falar, porque a gente, numa religiosidade, muitas vezes, que não produz bem, porque eu acho que assim, a religião em si, ela não é um mal, né? Ela é um instrumento que nós podemos utilizar para nos aproximar de algo maior, de uma espiritualidade maior e mais profunda. O problema é quando essa religião se torna uma religiosidade, com dogmas, com crenças que em nada nos aproxima de Deus ou desse algo maior, em nada nos aproxima do próximo. E aí, quando a gente está falando de depressão e espiritualidade ou religiosidade, eu quero pontuar isso, porque muitas vezes dentro das igrejas e fora delas, né, as pessoas reproduzem. Não, eu não preciso de terapia. Não, você acha que eu vou tomar remédio? Deus me cura. Deus é o meu terapeuta, Deus é o meu psicólogo. Só que eu quero deixar claro que depressão é algo biológico, ou seja, mexe com o nosso físico, mexe com a nossa química cerebral, com o funcionamento dos nossos neurônios, nosso sistema nervoso, ele é todo atingido. Então, há uma descompensação. Eu costumo falar dentro do consultório que, assim, começa a desencapar todos os fios lá dentro. Então, você precisa dar uma equilibrada. E aí, além de ser algo biológico, químico, é também mental, é emocional. É psique. É a nossa psique. A palavra grega para alma é psique. Isso, que é o caminho para descobrir a causa. Exatamente. Então, assim, se mexe com a nossa química cerebral, corpo, nós precisamos de um psiquiatra, porque ele estudou e vai descobrir e ajustar doses, muitas vezes, de um medicamento. E isso que serve para mim não serve para você. A terapia, ela se faz necessária porque é esse caminho de descoberta, tá? Eu tenho um sintoma, como que eu vou descobrir esse sintoma? É pela terapia. E a espiritualidade, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, eu falo, quando um paciente chega muito mal, né, emocionalmente instável, eles têm esse desejo, mas vai dar certo, eu vou conseguir. E eu sempre falo, olha, se você trabalhar corpo, mente e espírito, se não funcionar, eu entrego aqui a minha carteirinha, o meu diploma e paro de trabalhar com isso, porque funciona. É muito interessante essa fala sua,
porque, primeiro, o conceito de religião, né? A palavra religião é de religare, é do latim, me ligar a Deus. Dentro de cada crença, essa definição do sagrado e do divino vai da subjetividade também, né? Então, o protestante, o espírita, o umbandista, o esotérico... Seja qual for, onde faz sentido. Sem entrar na questão dogmática. Sim. E isso é extremamente saudável. Desde que isso não acarrete uma alienação da minha humanidade. O grande problema quando nós nos tornamos extremamente dogmáticos é alienar-se de si mesmo. Eu cultivo muito a questão da espiritualidade, né? Fui pastor muitos anos, hoje não exerço mais um ministério, mas essa questão da fé, ela é extremamente saudável. E eu tenho a seguinte preposição, Valéria, eu penso assim, né? Tudo que é terapêutico é divino. Exato. Tudo que é terapêutico. E eu falo sempre, eu posso ser curado em uma cerimônia religiosa com oração ou com qualquer que seja lá, o que quiserem fazer. Qualquer ritual. Né? Eu posso ser curado de um câncer? Vamos pensar num contexto, vou fazer aqui o meu recorte, no meu contexto. Eu posso ser curado num culto? Eu posso ser curado numa reunião de oração lá da minha comunidade? Ou da comunidade que a pessoa frequenta? Posso. Mas eu também posso ser curado com 15 sessões de quimioterapia. Em ambos os casos houve um milagre. Exatamente. Quando a gente pensa na questão da terapia, essa palavra assusta, né? Eu hoje, principalmente para os homens... É coisa de louco, eu não tô doido. Tanto é que para homem agora eu não falo terapia, eu falo mentoria. Você tem um terapeuta? Não, tem um mentor, né? Que fica mais... né? Você está aí? Não, eu estou na minha mentoria. Eu posso ser curado numa reunião religiosa da depressão? Posso. Temos os louvores, as músicas, gospel, a ministração da palavra. Eu posso ter uma visitação que é produto da fé, que é produto também da subjetividade? Posso. Mas eu posso também ser sarado da depressão com 2, 3 meses de tratamento psicológico. Eu acho que o lance é juntar tudo isso. Essa é a dificuldade. É ter o equilíbrio entre um e outro. E aí vem o pensamento junguiano, né? O Jung diz que nós somos seres fragmentados. Então, eu tenho uma parte que está alienada da outra. Então, fé e psicologia não se devem misturar. Eu, pelo contrário, eu não consigo lidar sem as duas coisas. Eu preciso acreditar. Tanto é que uma das coisas que eu sempre tenho pontuado, e vou pontuar mais uma vez, e eu tenho falado muito disso no meu Instagram, e tenho dado essas dicas, é que a gente precisa parar de trabalhar, e quando estamos num processo depressivo, fazemos muito e sofremos muito com isso, com as categorias fácil e difícil. Né? E aí vem Cristo em uma das suas falas, que são todas terapêuticas e elas cabem em qualquer lugar ou em qualquer crença, que ele diz que tudo é possível ao que crê. Então eu mudei o meu pensamento e eu tenho tentado ajudar os meus pacientes a mudar essas categorias. Para de trabalhar com, isso é fácil, isso é difícil. Nós temos, quando estamos nesse processo, trabalhar com a categoria do possível. Sim. É fácil levantar de manhã? Não. É difícil? Não. É possível. É fácil trabalhar? Isso dentro de um recorte da depressão, né? Estou lá com uma depressão e eu tenho meus afazeres. É fácil fazer as coisas? Não. São difíceis fazê-las? Não. São possíveis. Porque isso vai gerar um movimento psíquico muito saudável, e uma das coisas que é uma das minhas abordagens do meu manejo, que é a reconfiguração dos diálogos internos. O primeiro passo para a gente começar a lidar com a questão da depressão é mudar os diálogos internos, os processos mentais negativos. Porque pode acontecer qualquer coisa extremamente maravilhosa fora de mim, mas se o processo mental
estiver negativado, é aquilo que eu volto a dizer do Schopenhauer. Eu vou interpretar aquilo que é bonito como feio. Sim. Por isso que as pessoas, quando entram em estados depressivos, elas deixam de fazer aquelas coisas que eram prazerosas. E aí, Marcelo, eu quero falar sobre os sintomas, né? Um dos sintomas é esse, de as pessoas que estão depressivas, elas deixam de fazer o que antes era prazeroso. Mas ela deixa de fazer, não é simplesmente, não quero mais. É porque ela deixa de ver o prazer, de sentir o prazer. Por exemplo, pessoas que são extremamente comunicativas e gostam dessa relação com o outro, sair para um barzinho, passear e tal. Quando ela entra em depressão, muitas vezes ela vai se recolher. É o que a gente chama de embotamento emocional. Ela se embota, ela se fecha, é como se ela entrasse dentro de uma ostra. Então, esse é um dos sintomas e eu quero falar um pouquinho porque eu gosto de ser didata, né? De explicar o que é subjetivo. Você é professora, né? Você tem que investir nessa carreira. De a gente falar sobre a subjetividade da depressão, mas também para quem está nos ouvindo, de repente, ao ouvir que começa a fazer associações sobre si ou sobre alguém que está junto. Então, uma das coisas dessa depressão clássica, que ela é mais prolongada, é justamente aquilo que te dava prazer, você não encontra mais prazer. E aí começa o embotamento emocional. Daquilo que você conhece, quais são os outros sintomas que a gente pode aqui elencar para quem está nos ouvindo, de repente, aprender um pouco mais objetivamente sobre a depressão? Duas coisas, Valéria. Primeiro, há 2 tipos de depressão. Tá. 2. Há uma depressão que nós chamamos ela de sintomática. Ela é sintoma de uma situação. Tá. Por exemplo, trabalho 20 anos numa empresa, de repente o RH me chama e diz: a partir de hoje, nós estamos te desligando. Estou num relacionamento e o relacionamento acaba. Perdi um ente querido. Ou seja, existe um gatilho, um acontecimento, um evento que desencadeia. Exatamente. Tá. Então, essa depressão, que ela é a forma de reação a um determinado acontecimento, todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos deprimidos. Poxa, eu trabalhei 30 anos, doei a minha vida a esta empresa, eu fico depressivo. E aí, a ansiedade e o medo. E agora? Vem. E o controle? Mas né? Essa depressão, ela vai me inviabilizar? Vai. Ela vai me entristecer? Vai. Mas eu posso nomeá-la. Eu estou assim porque meu casamento acabou. Eu estou assim, e eu escuto isso às vezes no consultório. Eu estou assim porque fui demitido. Eu estou assim porque eu perdi alguém. É uma depressão que vai vir com toda a sua carga de tristeza, que vai trazer às vezes a insônia, que vai trazer a apatia, que vai trazer todos os sintomas, mas ela é de uma maneira para o manejo e inclusive para que o próprio sujeito que está sofrendo tenha uma velocidade, ponto de partida, né? Uma velocidade maior, não sei se eu posso usar velocidade, né, porque é uma questão de subjetividade, mas ele vai conseguir lidar, porque eu sei por que estou assim. Inclusive o luto, né? Exatamente. Eu sei, eu quebrei o copo e eu tô triste porque quebrei o copo. Então, essa depressão, ela é sintoma de uma situação. Perfeito. A grande dor, e é a depressão que mais inviabiliza, é aquela que não tem um motivo aparente. Eu começo a sentir que estou triste, e eu procuro uma situação e eu olho para tudo quanto é lugar, inclusive para a conta bancária, e não tem problema ali. A mulher está linda, maravilhosa, os filhos estão encaminhados e está tudo indo, mas eu vou sentindo um esvaziamento. Porque para a depressão ocupar lugar em nós,
ela precisa esvaziar de nós aquilo que era prazeroso. Então ela vai me esvaziando. E vai tomando conta. E aí ela começa a atingir a minha cognitividade, né? Eu começo a ter prejuízo no meu desempenho intelectual. Aí ela começa a atingir as minhas atividades psicomotoras. Eu vou ficando apático, eu vou tendo lentidão, eu vou ficando inquieto. E ela me atinge também de forma vegetativa. Eu tenho alteração no sono, eu me alimentava bem e agora eu não como mais, ou eu como demais, e eu sinto, homem costuma, né, dizer, uma coisa aqui no peito, um entalo na garganta, porque a depressão, nessa configuração cognitiva, né, que eu chamo a síndrome depressiva, diferente da depressão sintomática, que é o sintoma de alguma coisa, ela dói o corpo, a gente sente a depressão. É físico. Tem gente que fala, olha, minhas pernas ficam pesadas, e ela atinge a minha cognição, ela atinge a minha função psicomotora, ela atinge as minhas funções vegetativas, e aí eu vou mergulhando, e eu não acho resposta, eu me entristeço, e aí nós temos então o pior tipo de depressão, que é a melancolia. Antes da gente falar da melancolia, você falou do sono. E eu acho importante a gente falar sobre o sono, abrir um parênteses aqui. Porque uma pessoa que ela não se alimenta, ela não dorme bem, ou seja, o sono não é um sono reparador. Com certeza, isso vai desencadear alguma coisa, algum transtorno, né? E quando a gente fala do sono, e eu gosto da gente explicar, quando eu tenho muita dificuldade em dormir, deito na cama, frito, rodo pra cá, rodo pra lá, e eu deito 11 horas, meia-noite, 3 horas da manhã eu tô acordada. E vai dando raiva, né? Você vai ficando ansioso porque não consegue dormir. Exatamente. Essa insônia, ela tá muito mais ligada com a ansiedade. E aí você é ansioso, você deita, você não consegue dormir, e aí você não consegue dormir, aí você fica mais ansioso, com raiva. A insônia da depressão, ela é um pouco diferente. Se o sujeito é ansioso e deprimido, ele vai ter dificuldade para dormir, ele vai pegar no sono, mas no meio da madrugada ele acorda. E aí ele não consegue mais dormir. E aí começa esses pensamentos que não são nunca positivos, são pensamentos negativos, depressiosos sobre si, sobre o mundo, sobre o outro. Então, é muito importante a gente falar do sono, e aqui eu vou aproveitar para falar inclusive de serotonina e dopamina, né? Tá diretamente ligado ao nosso estilo de vida. E como a gente está falando do sono, eu quero falar também do intestino. Porque quando nós trabalhamos depressão na clínica, o psiquiatra faz uso de algum medicamento, mas esse paciente não tem o funcionamento adequado e saudável do intestino, que é onde é produzido a maior parte de serotonina, o tratamento ele fica prejudicado. Então olha só como mais uma vez é importante a gente falar, nós somos corpo, mente e espírito. Não tem como nós tratarmos uma coisa sem olhar para o corpo como um todo. Não tem como a gente querer tratar uma doença tão significativa só pelo viés da religião. É muito importante a gente falar desses sintomas, da importância do sono, da importância do funcionamento do intestino para o tratamento de uma depressão. Exatamente. Como também não é viável tratar apenas via medicação. Medicamento, exatamente. Eu trabalho com 4 pilares da existência. Eu penso na nossa vida como um prédio, um edifício. Não sou perito em engenharia civil,
mas quem mora em apartamentos, em edifícios de apartamentos, sabe que todos aqueles andares, eles estão edificados sobre 4 pilares, né? Um em cada canto do prédio, que é o que sustenta, o que vai dar sustentabilidade para tudo aquilo que for construindo para cima. E quais são esses 4 pilares fundamentais na nossa vida, que precisam ter a mesma carga de estrutura, pensando na metáfora do prédio, de concreto armado? Os 4 pilares precisam ter a mesma quantidade de concreto. Perfeito. Né? Então, primeiro pilar, espiritual. Nós somos espírito acima de tudo. Independente da confissão de fé, nós somos seres espirituais. Palavra grega para espírito é pneuma, né? Pneumático, né? Pneu, né? O pneu, a borracha é o corpo, mas o ar que enche aquele pneu e deixa o carro equilibrado, bem balanceado, para não gastar muito, o ar é o pneumático, ou seja, é uma estrutura que contém ar. A palavra grega para espírito é esse sopro. Então, nós somos espírito. Então, o primeiro pilar que precisa estar edificado é o espiritual. Segundo pilar, o emocional, a psique, palavra alma. Nós somos um espírito que temos uma alma, que lida com a realidade do corpo, que é soma. Então, nós somos espírito, alma e corpo. 3 pilares. E temos um que é fundamental, que é o pilar profissional. Então, o que sustenta a nossa vida? O que sustenta esse edifício? O equilíbrio entre espírito, alma, corpo, saúde física e ter propósito. O trabalho nos dá propósito. Eu preciso estar trabalhando e fazendo uma atividade que aquilo represente quem eu sou. Dê sentido. Exatamente. A nossa existência. Então, se esses 4 pilares não tiverem a mesma estrutura, usando a metáfora do edifício, de concreto armado, eu posso estar muito bem espiritualmente, mas muito mal profissionalmente, eu vou adoecer. Sim. Eu vou levantar de manhã, vou fazer minha oração e vou para um trabalho resmungando e não vou ser produtivo. Porque nós temos uma necessidade de sermos produtivos. Você percebe como essa coisa é muito complexa e é muito ampla? Não dá para tratar depressão apenas, é uma tristeza qualquer. É um conjunto de possibilidades, de expectativas. Eu posso estar muito bem emocionalmente, mas eu posso estar muito mal espiritualmente, né? Quando a gente começa a desacreditar, não tem um sentido a vida. É só isso aqui, sem querer entrar no mérito da questão. Eu posso estar espiritualmente bem, com a minha terapia em dia, mas eu estou profissionalmente com o corpo físico. Eu estou sem atividade, eu estou obeso, eu não me cuido. Nós falamos aqui no último podcast sobre saúde, né? Do homem. Eu estou acima do peso, eu me olho, não gosto do que eu estou vendo. Você percebe como esses 4 pilares, se eles estão equilibrados, eu posso construir quantos andares forem necessários, eu posso ser do tamanho que eu quiser. O grande problema é que a gente foca uma coisa em detrimento da outra. Nós somos holísticos, né? Uma vez eu falei essa palavra, as pessoas falaram, olha, o Marcelo tá ficando meio esotérico. Não, holístico quer dizer o inteiro. Integral. O integral. E eu acrescento a questão do trabalho, porque o trabalho me dá um senso de realização. Né? Eu amo o que eu faço, eu gosto de ser o que eu sou, e o que eu sou está explicitado naquilo que eu estou fazendo. Então nós precisamos encontrar este equilíbrio. Quando a gente se desequilibra em uma dessas áreas, qual que é a tendência? A frustração. Se eu não lido com frustração, eu vou me entristecer. E cada vez mais. Se eu não olhar para a tristeza, ela vai ganhar um volume enorme e eu vou entrar num processo depressivo. Porque daí se instala o que a gente vê muitas vezes na pessoa que está passando por uma depressão, é um pessimismo constante, né? Pensamentos muito negativos, e a gente sabe que, como nós somos seres integrais, isso vira uma bola de neve, porque assim, meus pensamentos são
quase que totalmente falando, negativos. E nós sabemos que pensamentos acabam reverberando em sentimentos. Então, é isso, é uma tristeza que chama outra tristeza, é um pensamento negativo que chama outro pensamento negativo, e isso vai gerando uma falta de energia, falta de disposição, são os sintomas da depressão, falta de atenção e concentração. E aqui eu quero abrir outro parênteses que eu acho muito importante. Nós sabemos que hoje muitas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, estão tendo diagnóstico de déficit de atenção. E eu tenho uma paciente que ela, mais de 40 anos, e ela teve um diagnóstico recente de déficit de atenção. Pode acontecer de a pessoa passar pela vida, não ter um diagnóstico, porque antigamente não tinha esse olhar, esse cuidado, nem esse conhecimento, né? Mas quando ela começou a falar, como eu já conheço ela um pouco, e aí você tem que estudar o quê? O tempo, desde quando isso se instalou, como que era na infância. E na terapia a gente tem tempo disponível, a gente tem tempo hábil. Tem escuta. Tem escuta. E quando a pessoa ela não passa pelo processo terapêutico e ela busca diretamente um psiquiatra, apenas o psiquiatra, na maioria das vezes, quando a gente está falando aqui de um SUS, Sistema Único de Saúde, um atendimento público, ou até mesmo um convênio, ele não tem tempo de escuta. É 15 minutos. Como que você avalia adequadamente uma pessoa? Porque a pessoa, ela não é aquilo, ela está aquilo. É nisso que eu acredito. Em 15 minutos. E ela começou a falar e eu comecei a pensar, mas será que é realmente... Eu fiz essa pergunta para ela. Será que você realmente tem déficit de atenção? Ou você está passando por uma depressão? Porque muitas vezes os sintomas se confundem. Porque se eu estou num processo de uma depressão clássica, que é prolongada, eu perco toda a vontade de viver. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo guardar, memorizar, se é uma pessoa que estuda ou que trabalha. Então, veja que são sintomas muito parecidos. Por isso que eu acho importante nós falarmos sobre os sintomas objetivamente e fazer esse comparativo. Porque a pessoa é muito mais do que 15 minutos sentado na frente de um médico. Nós somos uma construção, especificamente no meu caso, de 50 anos. Nós temos a nossa idade cronológica e nós temos uma idade emocional. Na cronologia, a gente vai lidando com o que está fora. Na idade emocional, a gente vai lidando com o que carregamos dentro. A gente, num processo depressivo, você perde o foco. E aí as pessoas são... Eu tive um caso também que a pessoa falou, olha, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Quando, na verdade, ele estava em um início de uma depressão e você vai perdendo foco. Uhum. Eu olho para a caneca e não tem graça a caneca, eu tiro o olhar da caneca e olho para a bandeja e não tem graça a bandeja, eu olho para o microfone e não tem graça para o microfone, eu olho para a televisão e não tem graça, e eu vou desfocando, eu não consigo me concentrar em nada. Ah, você está com déficit de atenção, quando na verdade eu estou triste. E eu quero aqui reforçar que não estou dizendo que não tem que passar pelo médico, que não é importante a consulta com o psiquiatra. O que eu quero aqui dizer é que nós precisamos, além de passar com um médico especialista que olhe para cada um como um ser inteiro, integral, nós precisamos também buscar muitas vezes um processo terapêutico que nos dá condições de nos conhecer melhor e saber que não somos a maneira que estamos, né? A forma que a gente se apresenta não de uma forma diz quem somos. Nós estamos aquilo, não somos aquilo. Eu, pelo fato de ter um fundamento acadêmico de estrutura filosófica, eu filosofo demais às vezes
E apesar que a própria psicanálise ela é fruto direto, né? A filosofia é a mãe de todas as ciências. E o Freud bebeu muito, tanto é que ele vai cunhar os termos e alguns conceitos para explicar determinados comportamentos lá na filosofia, nos mitos gregos, né? Eu penso assim, duas coisas, Valéria. Primeiro, existe duas crises que afetam o sujeito, né? A primeira é uma crise objetiva. É uma crise que está relacionada a esse mundo externo. O mundo hoje vive um momento de crise. O que é crise? O que é uma crise fora do senso comum dentro de um enquadre psicanalítico? Crise é a desconstrução e a construção de algo ao mesmo tempo. O sujeito que está em crise, ele está desconstruindo e construindo algo ao mesmo tempo. Por exemplo, o Marcelo que eu era não serve mais, não me acolhe mais. Eu penso numa casa velha, tá chovendo, tá cheio de goteira, toda hora chove, toda hora que chove enche, tem falha, tem buraco, tá mofando, aquela casa é velha. Mas a casa nova que eu estou construindo, eu tô até olhando assim, né, lá para o tá futuro, tô visualizando. A casa nova, ela não tá pronta. Então, o que é a crise? É aquele momento em que eu não sirvo mais esse modelo de ser, esse modelo de homem, esse modelo de mulher, esse modelo de vida, esse modelo de profissional. Essa pessoa que eu sou já não representa mais quem eu sou. Mas a pessoa que eu estou querendo me tornar, que eu estou construindo, ela ainda não consegue me acolher. Então eu tenho esse momento de crise. E nós não sabemos lidar com isso. Ou seja, a gente não é mais o que éramos antes, mas ainda não encontramos o lugar aonde chegaremos. Exatamente. A gente está nessa transição. E aqui uma contribuição pessoal sobre mim, né? Eu já fiz transição de carreira. Essa como psicanalista, é a terceira transição de carreira, né? E quando qualquer mudança, seja em qual área for, pode ser pessoal, profissional, até mesmo religiosa, né? Porque a gente vai se transformando ao longo do tempo. E eu amo o processo de transformação, só que é muito doloroso. Porque você não se encaixa mais aonde você viveu muito tempo, da forma que você viveu muito tempo. E você começa a vislumbrar algo que é distante dali. E a caminhada é longa e muitas vezes ela é solitária. Na maioria das vezes ela é solitária, porque ela é subjetiva. Exatamente. E se não fosse a terapia, porque sim, analistas compromissados com o seu trabalho, um dos tripés da psicanálise é que, para nós atendermos, nós cuidarmos de pessoas, nós também precisamos cuidar de nós primeiro. Então, nesse processo, se não fosse a análise, eu não teria conseguido. Se não fosse o manejo do meu analista, eu não teria conseguido. Com o auxílio dele, com o auxílio da análise, que muitas vezes a gente se encontra justamente por estar suspenso entre uma coisa e outra, bate o desânimo, bate a tristeza, às vezes o sentimento de incapacidade, de eu não vou conseguir. E nós sim, nós precisamos desse cuidado com a gente mesmo. Então, é imprescindível a análise, o processo terapêutico nesse processo de transição, de depressão. Na verdade, a análise e a terapia deveria ser para a vida toda, independente da gente estar passando pela crise ou não. Enquanto você estava falando, minha mente que viajou, né? Você percebe como nós fazemos tantas coisas, mas sempre nos deixamos para depois? Sim. A gente vai para festa, as mulheres vão para o salão, os homens vão para as baladas, a gente trabalha futebol, e a gente está buscando um divertimento quando na verdade nós estamos buscando algo fora para não olharmos de forma adequada para dentro de nós. Eu fui educado, né? O meu modelo de educação, eu fui criado com os meus avós maternos. Eu fui educado naquele modelo Wi-Fi, sabe? Bastava um olhar
eu já entendia, era comunicação sem fio. Eu abri a contagem. Bastava um olhar e eu já entendia, né? Então, havia um modelo de educação muito bem elaborado. Bom, eu tenho 50 anos. Hoje, se você olhar para o seu filho, ele faz assim para você, né? E aí, o que foi? Né? As pessoas hoje, Valéria, elas estão tão voltadas para fora, elas estão tão preocupadas em fazer coisas, e elas vão se deixando para depois. Elas não se olham mais. Nós temos um medo enorme. Eu digo isso porque eu também tenho. Eu tenho medo de olhar para mim. Eu sou obrigado a olhar. E aí, quando eu olho pensando que eu vou encontrar um monstro, eu descubro que aquela monstruosidade toda é apenas um garoto ferido. É humanidade. É humanidade. Então, qual que é a crise que a gente tem hoje? Nós estamos hoje tecnologicamente muito avançados, nós temos uma atividade social extremamente enorme, nós temos uma comunicação, olha onde nós estamos, né? Eu, há 40 anos atrás, não podia imaginar que estaria aqui gravando um podcast. Então, nós estamos tecnologicamente ativos, nós estamos produzindo muita coisa. Se você falar hoje é quarta-feira, você vai achar qualquer tipo de evento para estar, mas à medida que nós avançamos materialmente, tecnologicamente, nós estamos regredindo emocionalmente. Exato. E isso vai nos adoecendo. E como que isso, Marcelo, chega à melancolia, por exemplo? A gente falou aqui da ansiedade, que geralmente é o primeiro nível, né, de um transtorno emocional que pode acarretar a depressão, e nós sabemos que depois da depressão existe a melancolia, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A melancolia é o estado do melancólico, né? Nós poderíamos usar uma palavra no senso comum que é um estado de letargia absoluta. E aí, nesse ponto da depressão, que a pessoa ela se tranca dentro do quarto, ela não se levanta, ela não quer tomar banho, ela não sai, ela não come, a ideação suicida é constante, a família que está lidando com um paciente numa depressão melancólica sofre também porque fica inviável, não sabe o que fazer. A melancolia é o estado mais profundo do nível do entristecimento. Uhum. Mas para que o sujeito chegue em um estado de melancolia, ele precisa ter passado por processos dolorosos extremamente excruciantes para sua alma. Né? O caso do paciente na melancolia é o caso que a conversa da subjetividade dele com a morte, com o suicídio, é muito grande. Uhum. Pessoas que se suicidam, principalmente do nada, são pessoas que estavam em um processo de melancolia profundo. Né? O sujeito estava lá fazendo essas coisas, não é o que eu faço. Uhum. Né? Na experiência que eu tenho tido na minha vida, não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou sentindo. E no processo da melancolia, para não sermos técnicos aqui, porque talvez muita gente não vai, que nos ouve, não tenha o conhecimento técnico, né? Mas falando para o público comum como nós, né? A melancolia é o estágio onde a tristeza ela já tomou conta de toda a subjetividade do sujeito. É aquele ambiente que a luz não penetra, uhum. A esperança se foi. Uhum. E para que aquela dor que dói e ele não consegue nomear cesse, o que em alguns casos essas pessoas fazem? Atentam contra a própria vida. Exatamente. E é assim, Valéria, é numa fração de segundos. Porque a depressão é a tristeza, a depreciação, a falta de amor, alegria em si, né?
A melancolia é aquele estado também onde a pessoa ela já não vê mais graça nela, nada de bom nela e no mundo. O mundo perde a graça, o mundo perde o brilho. E aí, diante desse desespero, dessa tristeza profunda que você falou, é onde muitas vezes as pessoas começam a ter pensamentos recorrentes de morte e até mesmo de tirar a própria vida, né? Sabe o que eu digo quando se trata da melancolia? Eu digo que a melancolia ela é uma sepultura emocional. É um sepulcro dentro de mim, aonde eu vou colocando decepções, sonhos não realizados, sentimentos, sensações, violências, abusos, que é uma das coisas que a gente tem muito medo de falar às vezes. Nós falamos aqui num outro podcast, principalmente com os homens. Homens sofrem abusos sexuais, Sim. são estuprados igual as mulheres. Sim. E não falam. E a gente vai botando tudo lá, né? Lembra daquela frase, eu deixei isso para lá. A gente não deixa as coisas para lá, a gente deixa as coisas aqui. Para quem está assistindo, né? Eu deixei esse assunto para lá, um assunto perturbador, por exemplo. Ou eu coloquei uma pedra em cima. Colocar uma pedra é sepultar mesmo, né? E tudo aquilo que a gente enterra vivo nunca morre. Eu falo no consultório às vezes que às vezes a gente tem alguns sintomas, algumas coisas nos faz mal e nos perturba, tira a paz. E esse deixar pra lá, eu uso essa metáfora. Vamos supor que entre um rato na sua casa. Aí você vai lá, mata esse rato. Deixei pra lá, acabei. Ele não tá mais ali me atormentando. Só que eu vou matá-lo e vou deixar embaixo do tapete. Eu não estou vendo, porque eu deixei pra lá. Mas e o fedor? Ele vai apodrecer. Ele vai fazer mal, ele vai juntar bicho. E eu acho que é um bom exemplo de não podemos deixar para lá. Isso não significa que a gente vai ser uma pessoa rancorosa. Não, a gente só precisa olhar e tratar, né? E eu acho importante a gente falar aqui sobre essa questão do abuso também, porque embora os homens cometam mais suicídio, o número de suicídio é muito maior entre os homens, e nós falamos sobre isso no primeiro podcast, né, que falamos da masculinidade. Embora eles cometam mais suicídio, as mulheres tentam muito mais. E nós temos estudos que ligam diretamente suicídio de mulheres a relacionamentos abusivos. Então, muitas vezes a mulher, ela continua numa relação, num casamento, que é extremamente abusivo pela família, pelo que os outros vão falar, pela religiosidade, pela sociedade, mas muitas vezes se instala essa ansiedade, fruto desse abuso, essa tristeza, sentimento de incapacidade, de impotência, acaba desenvolvendo uma melancolia e muitas vezes elas se suicidam. Então, é importante a gente sinalizar e a gente conversar sobre isso, né? E aqui a gente já, infelizmente, caminhando para o final, Marcelo, eu quero que você fale um pouco sobre suas considerações finais, sobre esse assunto, que a gente já vai caminhando para o fim. Pois é, há uma coisa muito, muito importante de se frisar. E eu sempre digo isto, porque perguntam para mim, como se trata a depressão? Isso. E eu respondo, e essa resposta assusta às vezes. Eu digo, não se trata a depressão. Se trata o deprimido. Porque a maneira de sentir a depressão é subjetiva. Se você disser para mim, eu estou com fome, eu tenho ideia do que é fome, mas eu não tenho a dimensão da fome que você está sentindo. Então, se trata depressão? Eu digo não. E alguns colegas discordam de mim
e talvez alguns, quando ouvirem isso, vão discordar. Não se trata depressão, se trata o depressivo. Porque para que eu possa ter um manejo adequado, eu preciso ter contato, ou ele precisa ter contato, com a própria subjetividade. Nós estamos aqui, nós dois, falando, nosso amigo técnico aqui nos auxiliando, e quando a gente fala de fome, nós sabemos o que é fome, mas cada um sente fome de uma maneira. Eu não posso tratar o paciente A e o paciente B e o paciente C da mesma maneira, mesmo que eles apresentem o mesmo quadro depressivo. Porque nós temos que pensar na subjetividade. Na história de cada um. Exatamente, porque nós somos a construção de toda uma afetividade desde que a gente nasce. Né? Eu posso ter tido uma frustração com a caneca e ter entrado num processo depressivo, mas a representação afetiva desta caneca pode ter vínculos lá da infância. Sim. Eu, como psicanalista, não consigo não olhar para isto. Então, é muito importante que, mais do que definir o que é depressão, mais do que nós termos ali uma expressão técnica, até porque a nossa intenção é falar com esse sujeito comum que eu estou sentindo um treco aqui, eu tenho um troço aqui, eu estou mal, não é dar uma aula técnica. Para isso temos o curso, né? Temos ali, quem quiser vai estudar. Eu quero dizer a você que a melhor maneira de lidar com a depressão é você falar de você. E ainda que eu não consiga nomear. É colocar para fora. Exatamente. Eu tenho, às vezes tem paciente que ele chega no consultório e eu uso o Divan, né, que é um dispositivo extremamente eficaz. E ele dia falaremos mais sobre o Divan. Ele deita ali e eu só pergunto, como que você está? E a pessoa começa a chorar. Eu deixo ele chorar. E passa lá o tempo da sessão. Ele chorou a sessão toda, não falou nada. Aí ele levanta e diz, foi uma das melhores sessões que eu tive. Por quê? Porque o choro é mais do que verter lágrimas. É colocar afetos, é colocar emoções. Então nós queremos muito, me dá um remédio para eu não sentir isto. Mas eu preciso sentir. O grande problema, né, e a grande crítica, principalmente de alguns colegas psicólogos da abordagem psicanalítica, é que a gente deixa o paciente em sofrimento durante muito tempo, né? Diferente da questão do comportamental, que já vai lá e já, olha, muda isso, muda aquilo. Não, eu preciso sentir, eu preciso dar nome, porque tristeza tem nome. Tristeza tem nome. Às vezes tem CPF. Exatamente. A tristeza, ela é só a emoção, e por trás dessa emoção há um sentimento. Eu sinto e o que eu estou sentindo se manifesta como tristeza. Toda dor tem nome. E a gente precisa, quando pensa na depressão, não é só aliviar o sintoma, é pegar o exemplo da tia velha, dar uma xícara de chá para ela e perguntar, o que você quer falar comigo? Nós falamos de religião, eu gosto muito da Bíblia. Eu acho que a Bíblia, para além de um livro de regras e de condutas religiosas, existem algumas coisas na Bíblia que cabem na existência humana, porque é um livro de vivência, é um livro que conta história de pessoas. É histórico. E há um Salmos que eu gosto muito, que é o Salmo 22, onde o próprio salmista, ele olha para ele, ou melhor, o Salmo 42, desculpe, ele olha para a condição dele e pergunta para ele mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Ele está perguntando para ele, o que está acontecendo? Me conta, por que você está desse jeito? A melhor maneira de nós enfrentarmos a depressão é conversarmos com ela. Damos conta de fazer isso sozinho? Às vezes não. Por isso nós precisamos de ajuda profissional.
O que o profissional da psicanálise, da psicologia, o profissional da saúde mental nos ajuda? A fazer interpretações adequadas dessa linguagem dolorosa de uma subjetividade que nós não temos contato. Eu sinto, mas eu não sei dizer por quê. E é importante a gente deixar claro que conversar com a tristeza não é alimentar a tristeza. Você conversa, você entende, para que você consiga mandar essa tia velha embora. De alguma maneira, se libertar dessa tristeza. Né? Diálogos internos. Exatamente. Eu tenho trabalhado muito isso, eu tenho falado muito disso no meu Instagram. A qualidade do diálogo interno é que vai determinar a qualidade da minha vida externa. Então, aqui fica o nosso podcast. A gente termina por aqui. Deixar claro que depressão é diferente de tristeza. Depressão é algo muito mais profundo, muito mais persistente. Que momentos de tristeza todos nós teremos, porque isso é a vida. Eu digo que a vida é evoluir e equilibrar pratos para evoluir. E essa é a dinâmica da vida. Mas que, independente de qual seja, se você está ansioso, se você está triste, depressivo ou apenas uma tristeza temporária por algum motivo, que você busque ajuda, que você busque alguém para falar, para dividir. Você não precisa passar por isso sozinho. É possível para todos nós. Não é fácil, não é difícil, mas é possível. Possibilidades. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer sempre.